Olá pessoal, hoje é dia 29 de setembro de 2023. Eu vou atualizar o caso agora do garoto, o Omar Kennedy Silveira do Nascimento, de 13 anos, que eu acompanhei exatamente há um mês. No dia 29 de agosto deste ano, eu estive no velório e também no sepultamento dele. Até para atualizar o caso, eu vou mostrar um pouco aqui de uma dinâmica. Mas primeiro, a você aí que se não recorda desse caso, o Omar ele teve alguns sintomas em uma data anterior ali, algumas horas, né? Se a gente for tratar aqui de horas do óbito dele e pro dia do primeiro sintomas, dá pouco mais de 48 horas. O caso dele gerou grande revolta por familiares devido a algumas negligências que aconteceu no seu atendimento. O Omar ele vai junto com seu familiar até a UPA do bairro Jardim Leblon numa sexta-feira para buscar atendimento devido a algumas dores que ele vinha sentindo. Aí ele é encaminhado para sua residência com o encaminhamento para realizar um exame de raio-x. Só que ele volta para a residência, as dores continuam e no domingo o familiar leva o Omar até o Hospital Municipal de Cuiabá. E lá eles tentam também tratar dessa dor que ele estava sentindo, mas também sem sucesso. Ele voltando para a residência, já na segunda-feira com dor muito mais espalhada pelo corpo e com um quadro muito mais grave. A mãe do Omar vai com ele novamente até a UPA do bairro Jardim Leblon e lá, infelizmente, o Omar sai morto. Ele vai pro cemitério. O que eu quero atualizar aqui e também tentar fazer vocês lembrarem um pouco dessa reportagem é uma fala da irmã do Omar, quando ela me deu entrevista no dia do velório do garoto. Ela disse isso aqui, até para vocês entenderem um pouquinho dos sintomas que ele estava sentindo e da forma como ele foi tratado nessa unidade de saúde. Vamos acompanhar aqui um trecho. Foi diagnosticado com uma torção, né, no quadril. Ele se questionava ali, ele estava falando de dores nas costas, na perna, né, alguns sintomas ali, proveniente, lógico, desses sintomas que ele estava tendo. Aí, logo depois, a irmã do Omar, ela me fala uma situação de que os médicos estavam suspeitando de que pudesse ser um fingimento da parte dele. Vamos ouvir e ver esse ponto aqui. E ele falou se tinha possibilidade de ser um fingimento por questão emocional. Então, é um fingimento que causou a morte do garoto, né? Agora, o que eu quero também trazer aqui para vocês é que a irmã do Omar, ela me disse que após a morte do garoto foi feito uma certidão de óbito, só que o profissional que estava na unidade tinha algumas dúvidas do que iria testar ali, qual era a causa-morte. E para esse motivo, devido ali à inconsistência de informação e até mesmo para passar a informação no laudo da morte exato, ele foi encaminhado para o SVO, que é um serviço de verificação de óbito realizado no Hospital Júlio Miller em Cuiabá. Então foi feito essa necrópsia no corpo do garoto e quando foi realizado, na entrevista, a irmã do Omar me repassou essa informação aqui, ó. Vamos ouvir e ver. A doutora que passou, a gente pediu para conversar com ela, ela falou que tirou um líquido das costas, que supondo que poderia ser uma meningite atípica, mas ela não poderia afirmar sem um estudo. Mas ela falou que Ou seja, gerou aquela suspeita de que pudesse ter sido uma meningite, porém não confirmada ainda por aquele profissional, né, que ali estava atendendo o garoto e também os familiares para saber a causa-morte. Aí eu fiz uma pesquisa, gente, mas antes de passar essa pesquisa aqui para vocês, de um trabalho que é realizado aí por profissionais da saúde no Brasil, eu quero dizer a vocês que eu tive uma informação já há pouco mais de uma semana da causa da morte do Omar. E exatamente foi isso que essa médica suspeitou lá no SVO. A causa da morte do Omar, ainda não divulgada, porém de uma fonte muito confiável, que me repassou, é que ele teve sim meningite. A causa da morte do garoto foi por meningite. Num total de 13 ou 14 exames que foram solicitados, nesses exames até 12 ou 11 que eu consegui ter acesso aí, chegou a causa da meningite identificada nesse exame pelo SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito no Júlio Miller. Agora, eu quero dizer a vocês aqui, lembra que naquela entrevista o pai, o seu Wellington, né, que é o pai do garoto Omar, questionou: Arthur, não foi feito nenhum exame de sangue no meu filho, não se preocuparam em realizar esse simples exame de sangue para identificar se tinha alguma infecção, se estava tudo certo com o meu filho. E essa indignação dele, ela
é louvável. Até porque antes de entrar na questão especificamente disso, eu quero que vocês acompanhem comigo uma participação de um médico, um neurocirurgião, falando exatamente sobre a questão da meningite, de que forma ela é identificada em pacientes, principalmente, lógico, em crianças que é acometidas por esse vírus, né? E também pela bactéria. Vamos acompanhar um trecho dessa entrevista dele, que é o Dr. Júlio Pereira, que é um neurocirurgião. Vamos acompanhar aqui. Essa é a mais grave. Porque ela é grave, pega muito fácil, é que nem Covid pela via aérea. Além disso, dá uma infecção muito rápido, muito grave, nas primeiras 48 horas, 72 horas. E se não identificar e não der um antibiótico rápido, a pessoa morre. Tem uma mortalidade de 20% a 30%, é muito alta. Doutor, é muito grave. Mas e acomete qualquer pessoa? Qualquer pessoa, é mais comum em criança. Mais comum em criança? Mais comum em criança. Febre Febre alta, dor de cabeça, vômito, a rigidez de nuca, que todo mundo conhece, fala. Febre alta, dor de cabeça e rigidez. Rigidez de nuca. Esses são sintomas. Agora você vai entender aqui um tipo de exame que é realizado. Qual o grande problema? A identificação rápida. Para você ter ideia, até a cabeça da gente médico. Quando você suspeita de meningite, você faz o teste para colher aquele líquido. Aquele que faz. Ele é feito onde? Na coluna mesmo? Na coluna mesmo. Isso. Aqui a gente abriu a coluna, então a gente consegue ver o osso, o líquido, e aqui está a parte da medula. A medula vai até a lombar número 2, L2. Só que a gente colhe o líquido abaixo disso, então não tem risco. A coluna, ele colhe o líquido daqui embaixo? Aqui de baixo, é. Eu pensei que era perto da cabeça, não. Não. Existe punção occipital, mas hoje é muito raro da gente fazer. Viu só? Esse tipo de exame que ele está falando ali é muito simples de realizar. É delicado? É. Talvez não exija algum equipamento de última geração para ser feito. Pelo que entendi, existe ali uma espécie de uma seringa própria para isso, uma agulha própria para isso, e o profissional, que é um médico, lógico, ele tem a facilidade de extrair esse líquido ali da medula, sem ter problema nenhum de afetar a questão de paralisia nessa criança ou no garoto. Então, eu creio que seja, né, talvez pudesse ter sido fácil de ter realizado isso dentro de um hospital aqui em Cuiabá, dentro da UPA do HMC. Aí eu fiz uma pesquisa no Instituto Cisne de Barueri. A publicação aqui se deu exatamente no ano de 2022. E se você for realizar uma pesquisa individual aí em qualquer meio de comunicação, você vai ver que uma das formas de identificar a meningite também, que auxilia nessa identificação, está aqui, ó, o exame de sangue e urina. Diz ali, os exames de urina e de sangue também podem ser solicitados para auxiliar o diagnóstico da meningite. O exame de urina pode identificar a presença de infecções devido à visualização de bactérias e inúmeros leucócitos na urina. E assim, pode ser identificada a realização da cultura de urina para identificar micro-organismo. Já o exame de sangue também é muito solicitado para que saiba o estado geral da pessoa, podendo indicar aumento do número de leucócitos e neutrófilos, além de poder ser identificados linfócitos atípicos, no caso do hemograma. Tá vendo aqui, gente? O fato que nós questionamos lá na entrevista, junto com o pai do garoto, que é o Eriton, a própria irmã questionando que não foi realizado um simples exame de sangue, talvez pudesse ter identificado alguma alteração ali no sistema do garoto, como alguma infecção. Através disso, teriam ali analisado outras questões. Agora, se tratando isso, sendo comprovado de uma meningite bacteriana, você analisa o grau e o risco para que outras crianças tiveram dentro de uma UPA do bairro Jardim Leblon e depois encaminhada até o HMC. Em 48 horas, esse paciente ficou exposto, fazendo com que outras pessoas pudessem ter sido contaminadas. No caso de meningite, a gente sabe que esse número ainda no Brasil não é muito alto, porém, quando acontece, para ter um surto é muito mais fácil. O tratamento, como eu falei, no caso dele, poderia ter evitado em 48 horas se tivessem realizado os exames adequados e também se tivessem tomado as medidas cabíveis. Infelizmente, não ocorreu. Agora esperamos que após o familiar ter acesso a esse documento que eu estou repassando de primeira mão, de forma ainda não oficial, porém de uma fonte segura, que o laudo vai ser emitido como meningite. Aos familiares do garoto Omar, eu externo mais uma vez aqui meus sentimentos e lamentando esse fato. E espero que você que está me vendo não tenha o seu filho, o seu familiar vítima dessa doença por negligência de um profissional ou da saúde pública da sua cidade. Um abraço.